que se por acaso começar a travar, se vocês não estiverem me ouvindo direitinho, que o principal é ouvir o áudio, já que hoje nós vamos copiar muito, vocês me avisam, tá bom? Que aí eu tento dar um jeito, boto o roteador aqui no meu colo, faço qualquer coisa. Aí, hoje, nós vamos descer a chibata na parte de soluções. E eu não quero nem perder tempo, já vou aqui fechar minha câmera, já vou compartilhar aqui a minha tela, porque nós vamos direto resolver questão. Então, ó, vou compartilhar aqui o slide com vocês. E eu queria lembrar o que a gente viu na aula passada, gente. Na aula passada, a gente trabalhou os principais conceitos teóricos sobre o estudo das soluções, tá certo? Eu acho que tem alguém com o microfone ligado aí que tá saindo um passarinho. Confirma aí se... É eu. Estão sabotando minha aula. Então, ó, eu queria que vocês lembrassem que na aula passada nós fizemos o estudo das soluções, vimos o que significa uma solução, vimos qual era a classificação das soluções, trabalhamos com coeficiente de solubilidade, vimos que a dissolução endotérmica era aquela que você aumentava a temperatura e a solubilidade também aumentava. Vimos que na dissolução exotérmica você aumentava a temperatura e a solubilidade diminuía. E nós vimos também como é que interpretava uma curva de solubilidade num gráfico. Tudo isso estava beleza. Vimos também a influência da pressão na solubilidade de uma substância. Classificamos as soluções, vimos que é uma solução saturada, insaturada e supersaturada. Mostrei até um GIF para vocês, dei o exemplo do mel. Mostrei para vocês como é que interpreta isso, olhando só para a curva de solubilidade. E nós terminamos a aula trabalhando concentração das soluções. Nós vimos concentração comum e concentração molar. E hoje nós vamos ver título. Beleza. Mas antes de ver título, eu queria resolver a questão com vocês. Então, vou abrir aqui a apostila. Vou compartilhar a apostila aqui com vocês. Vamos resolver algumas questõezinhas para a gente ficar bem treinado na resolução de questões, tá bom? Então, deixa eu só... Landim. Oi. Eu já queria começar pedindo para tu olhar a questão 27, por favor. A hora. Minha gente, não tô acreditando, não. Oh, pai. Ontem eu abri o... Ah, não, velho. Não tô conseguindo abrir o... Oh, meu Deus do céu. Não... Meu Deus do céu. O que foi? Não tô conseguindo abrir aqui a apostila, velho. É PDF, é? É, PDF. Não sei, bicho, o que tá acontecendo. Mas tu tá abrindo no computador ou não tá conseguindo compartilhar? Não, não tô conseguindo abrir no computador. Tá aparecendo assim. Peraí, vou tentar de novo. Tá aparecendo... Não é possível abrir esse arquivo. Vamos resolver algumas questõezinhas aqui. Vamos resolver questão teórica, vamos resolver questão prática. Mas o principal aqui é treinar o que a gente viu na aula passada. E na próxima aula, a gente vai treinar muito mais título e parte do milhão e vamos ver o restante que ficar faltando. Mas vamos lá. Queria começar resolvendo as questões por nível de dificuldade. E a primeira questão que eu vou resolver é essa questão 5. Vem comigo, vamos ler com toda a calma desse mundo essa questão 5. Deixa eu colocar ela direitinho aqui na tela. Pronto. Diz o seguinte, ó, questão 5 aí do lado. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver um soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Ele diz, ó, suponha que uma pessoa para adoçar o seu cafezinho tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose para uma xícara de 50 ml do líquido. Então, pessoal, quando você lê uma informação como essa, lembre que concentração usa massa, ou número de mols e volume, certo? Então, quando ele fala assim que usou 3,42 gramas de sacarose em 50 ml do líquido, eu quero que você já anote que foi assim, ó.
342, ou desculpa, 3,42 gramas de sacarose. Anote sempre de quem você está falando. Para cada 50 ml. 50 ml, gente, é 0,05 litros. Beleza? Deixa eu só ajeitar aqui, ficou meio horrível. 0,05 litros. Então, ó, sacarose para cada 0,05 litros. Beleza? Beleza. Então, já anota assim. Quando ele disser, eu tenho tanto de soluto e tanto de solvente, eu já quero que você anote assim. Ele diz, qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, ó, ele dá a massa molar da sacarose. Então, ele me deu quantos gramas de sacarose tem em 50 ml e me pergunta qual é a concentração em mol por litro. Vê, o que ele me deu aqui é massa e o que ele me deu aqui é volume. Só que não é volume de 1 litro, é volume de 50 ml. E a resposta ele me pede em mol para cada 1 litro. Ou seja, tudo que tiver nessa massa aqui, tu vai ter que transformar para mol e tudo que tiver em volume tu vai ter que colocar em 1 litro. Como é que você faz isso da forma mais prática possível? Escolha. Você quer transformar primeiro para mol ou para litro? Acho que fica melhor transformar para mol, né? Porque esse 342 e esse 3,42 vai dar para dar um jeito. Então, presta atenção. Você tem 3,42 gramas e 50 ml. E a questão quer que você transforme. Ao invés de 3,42 gramas, quanto é que isso dá em mol? E aí, ao invés de ter em 50 ml, tem 1 litro. Então, vamos lá. Vamos transformar primeiro para mol. Qual é a massa molar da sacarose? 342. Então, eu tenho 342 gramas de sacarose para cada 1 mol. Só que na minha questão, eu tenho 342? Não. Eu tenho 3,42 gramas de sacarose. Quantos mols eu vou ter? Dá para cortar, não dá? Ó. Simplifica. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 100. Multiplicando em forma de x, x é igual a 1 dividido por 100. 0,01. O que? Mol. De quem? De sacarose. Beleza? O que é que está faltando fazer agora, gente? Ó, esse 0,01 mol de sacarose, ele não veio dos 3,42 gramas? Eu estou dizendo o seguinte, ó, que 3,42 gramas é a mesma coisa de 0,01 mol de sacarose. Só que esse 0,01 mol está em 1 litro? Sim ou não? Responda aí no bate-papo ou no microfone. Tá em 1 litro, sim ou não? Não. Ele está em quanto? 0,05. Perfeito. Ele está em 0,05. Então, resta saber, ó, esse 0,01 mol de sacarose, ele está em 0,05, que é 50 ml. Resta saber quanto é que eu tenho para cada o quê, gente? Quanto é que eu tenho para cada? 1 litro. Para 1 litro, quanto é que eu vou ter? X dividido por... Ó, qualquer número dividido por 0,5 é o dobro. Então, se eu estou dividindo por 0,05, não vai ser o dobro, vai ser 20 vezes, né? Então, vai ser 0,01 vezes 20. Né? Ou então, se você quiser fazer, pode fazer como você sabe. 0,01 dividido por 0,05, resultado final, 0,2 mol. E agora sim, dentro de 1 litro. É meu gabarito, letra B. Beleza, pessoal? O áudio tá legal? Vocês estão conseguindo me entender? Estão conseguindo me ouvir? Tá Sim. tranquilo? Sim, tá. Maravilha. Eu morro de medo dessa internet daqui. Porque aqui em Tarrafas, gente, se vocês estiverem, por exemplo, se eu estiver dando aula para vocês e estiver travando muito, vocês não estiverem conseguindo assistir, aí eu vou encerrar o programa e vou voltar para o Juazeiro para dar essas aulas para vocês. Mas se estiver dando certo, eu continuo aqui. Beleza. Galerinha, alguma dúvida nessa questão? Não, né? Às vezes, a questão ela não diz o que ela quer. Acontece muito isso no Enem. A questão simplesmente não diz o que quer. Pessoal, eu sou obrigado a adivinhar? Não, você não é obrigado a adivinhar, não. Porque você olha para as alternativas e pelas alternativas você vai saber o que a questão quer. Quer um exemplo? Olha essa questão 3. Se eu conseguir aproximar ainda mais. Pronto. Olha essa questão 3. Mais um. Gente, você vai ler essa questão e vai ver que a questão não diz o que quer.
Aí você fica, gente, essa questão tá com a peste, como é que a questão não me diz o que ela quer? Mas está nas entrelinhas das alternativas o que ela quer, tá bom? Então, ó, estudo realizado pela Faculdade de Odontologia da USP de Bauru encontrou em águas engarrafadas, comercializadas na cidade de São Paulo, níveis de flúor acima do permitido pela lei. Se consumido em grande quantidade, o flúor provoca desde manchas até buracos nos dentes. A concentração máxima de íons fluoreto na água para beber era aproximadamente igual a... Tá vendo que ele não diz? Ele não diz, ó, a quantidade máxima de íons fluoreto na água é de 4,2 vezes 10 a menos 5. Quantidade dessa que corresponde aproximadamente a... Ele não diz, tipo, sim, 4,2 vezes 10 a menos 5. Quantidade que corresponde a quantos gramas por litro. Não, ele não diz. Mas quando você olha nas alternativas, tá aqui, ó, miligrama por litro. Beleza? Vamos anotar esse dado aqui, como eu sempre peço para vocês anotarem? Vamos anotar esse dado aqui, como eu sempre peço para vocês anotarem? Ó, a quantidade máxima lá é quanto? 4,2 vezes 10 a menos 5. O que? Mol de fluoreto. Para cada o quê? Para cada 1 litro. O que a questão quer de mim? Que eu transforme para miligrama para cada 1 litro. Isso que ela quer de mim. Pessoal, concorda comigo que já está em 1 litro? Sim ou não? Sim. Sim, já está em 1 litro. Então, o que é que falta fazer nessa questão para achar minha resposta? Transforma para miligrama. Exatamente. Transforma para miligrama. Eu pegar isso aqui que está em mol e passar para miligrama. E galera, vocês já estão enjoados de saber. E quando eu quero transformar de mol para massa, o que é que eu uso? Massa mol. A massa molar. Perfeito. Pronto. Então vamos fazer? Então vai ficar o seguinte, ó. 1 mol de flúor tem 19 gramas. Mas na questão não tem 1 mol. Em 1 litro eu tenho 4,2 vezes 10 a menos 5 mol. Quantos gramas eu vou ter? X é igual a... Pessoal, vocês estão com preguiça hoje? Ou sou só eu que acordei meio preguiçoso hoje? Vocês estão com preguiça? Fala aí no bate-papo. Vocês estão com preguiça? Estão com muita preguiça? Sim. Gente, hoje eu estou podre de preguiça. Podre. Tá vendo que as alternativas estão meio longe? Vamos fazer assim, ó. Aqui não é 4,2? Mas faz de conta que é 4. Aqui não é 19? Não, mano, faz de conta que é 20. Né? Fica mais legal, né? 4 vezes 20, 80. Pronto. Vezes 10 a menos 5 gramas. Que é a mesma coisa de 8 vezes 10 a menos 4 gramas. Como ele quer em miligramas, vai ficar 8 vezes 10 a menos 1 miligramas. E como já estava em 1 litro por litro. Gabarito letra E, certinho. Beleza? A impressão minha, esses últimos dias, eles estão mais cansativos que o normal, porque eu tô morrendo de sono. Eu dormi que só a peste, eu tô morrendo de Ei, sono. Landim, Oi. o que foi que ficou menos 1 mesmo? Porque, ó, aqui nós estamos calculando em grama, tá vendo? E a questão pede miligrama. Aí eu multipliquei por 10 a menos 3, ou por 10 a terceira, porque quando você vai passar de miligrama, ou de grama para miligrama, você multiplica por 10 a terceira, né? Ah, Multiplicando por 10 é. a terceira, Sim. ficou menos 1. Obrigada. Por nada. Gente, só lembrando para vocês que minha turma intensiva ela vai começar na sexta-feira e vocês têm total acesso à turma intensiva, tá bom? Então, por exemplo, a galera que viu cálculos químicos pela primeira vez e ficou com dificuldade, pode assistir a aula de cálculos químicos de novo. A galera que viu soluções pela primeira vez começou a entender, mas acha que ainda precisa aprender um pouquinho mais, pode assistir a aula de novo. Então, vocês têm direito a assistir todas as aulas. Eu vou mandar o calendário hoje no grupo da gente, na sexta-feira às 5h30, viu, Hanna? Na sexta-feira às 5h30 até umas 8 horas, mais ou menos. E aí eu vou mandar para vocês o cronograma. Já tem um cronograma do resto do ano inteiro, do curso intensivo. É vocês veem qual dia que vocês querem assistir a aula. Vocês já colocam na agenda de vocês. Tá bom? Vai ter o dia e o assunto. Aí Bruno falou, aquele que tu removeu? Sim, ele mesmo. Para você aprender a não falar mais do menino Ney. Tô brincando, mas eu vou te adicionar. Viu, Bruno? Vou te adicionar hoje, é porque eu esqueci. É porque eu tô meio lotado esses dias. Aí vocês podem achar a aula que vocês quiserem. Vocês têm livre acesso, tá bom?
E os aulões que forem ter no curso intensivo, vocês também têm acesso. O aulão é para todo mundo, é para o núcleo, que vocês sabem que o núcleo é a minha casa do meu coração, é somente para o núcleo e para os alunos da específica intensiva. Gente, tá tendo aluno de todo canto. Tem aluno de Florianópolis, tem aluno do Distrito Federal, tem aluno do Rio de Janeiro, tem aluno de Salvador. Tá uma bagaceira. Mas aí vocês vão ter um aulão já na primeira quinzena de setembro, com Guilherme e com Gabi. Mas eu não vou dar spoiler, não. Vamos lá, continuando. Alô, alô? Pronto, foi mal. Eu tinha desativado o microfone sem querer. Essa questão 2, eu quero que vocês olhem para ela e vocês façam. Eu vou dar 1 minuto e meio para vocês resolverem, tá bom? Tentem aí, 1 minuto e meio. Jogo rápido. Como ela é teórica, eu quero que vocês tentem fazer. Arrocha, açoita, corre, corre. Pessoal, só uma observação. Perguntaram a Vinícius. Vinícius, bom dia. Landim disse que podia entrar no grupo dele, da intensiva, para assistir às aulas. Não, gente, vocês não precisam entrar no grupo. Até porque o grupo não cabe muita gente. O que vocês vão fazer é o seguinte. Eu vou passar o calendário no grupo de vocês, da turma extensiva mesmo, certo? Eu vou passar o calendário no grupo da turma extensiva, tá bom? E vocês escolhem a aula que vocês querem assistir, tá bom? E aí, gabarito? Já tá chegando aqui no chat. Letra A. Letra A. Vamos ver. Ó, Yasmin perguntou assim, Landinha, só pode escolher uma aula? Não, você pode escolher você pode assistir a aula que você quiser. Se você quiser assistir 130 aulas, você assiste. Você pode assistir o curso intensivo todinho. Só que eu não recomendo. Eu recomendo que vocês escolham uma aula, certo? Porque, por exemplo, eu acho que não faz sentido para vocês assistirem uma aula de modelos atômicos de novo, que foi muito bem visto por nós. Uma aula que eu acho que faz sentido você assistir, seja cálculos químicos para treinar, equilíbrio pH e pOH para treinar, soluções para treinar, reações orgânicas, vocês vão ver bem antes, entendeu? Então essas eu acho que vale a pena vocês reverem. Pedro falou, Elane, para entrar no grupo que vai passar o calendário, faz como? Pedro, é o grupo nosso mesmo, da específica. Se tu não estiver nele ainda, fala comigo nesse número, ó. Eu vou te colocar, 9647-6326. Que eu te coloco, beleza? Eu respondi... não, respondi foi para Bruno. Pronto, me adiciona nesse número aqui, fala lá que eu te coloco no grupo, beleza? Vamos lá. A solubilidade de um gás em um líquido, não vou nem ler. Vocês já sabem, né? Gás no líquido, quanto mais frio, melhor para dissolver, né? Porque quando tiver mais quente, o gás dissolve menos. A molécula fica mais agitada, fica mais difícil de desprender. E a pressão, sempre que aumenta a pressão, a solubilidade aumenta. Então, o que é que eu quero? Para um rio ter uma boa solubilidade, eu preciso de uma pressão mais alta e de uma temperatura mais baixa, certo? E para eu ter uma pressão alta, a altitude tem que ser alta ou baixa? Onde é que as pressões atmosféricas são mais altas? Baixa. Mais altas. Então, qual vai ser o melhor rio para o peixe sobreviver? Aquele que tem a menor altitude, porque ele vai ter a maior pressão, e aquele que tiver a menor temperatura. O melhor lago para o peixe sobreviver é o Lago A. Perfeito, gabarito letra A. Tá vendo como as questões cobram aquilo? As questões não vão lhe perguntar direto, não. Elas vão lhe dar uma situação e vão dizer assim, qual é o melhor lugar para isso? Aí vocês vão marcar a alternativa que vocês acharem conveniente. Ei, Landim.
Oi! Repete o raciocínio, por favor, que minha internet caiu. Repito, ó. O melhor lago para um peixe sobreviver é o que tenha mais oxigênio dissolvido, certo? O oxigênio não é um gás. Quando um gás está sendo dissolvido na água, quando é que ele se dissolve mais? Com maiores pressões. Então, quanto maior for a pressão, mais dissolvido um gás vai estar. Tá certo? Além disso, o gás, quando está dissolvido no líquido, ele dissolve melhor em baixas temperaturas. É só você lembrar do exemplo da Coca-Cola. Que a Coca-Cola gelada, ela dissolve melhor o CO2. Então, qual vai ser o melhor peixe para um rio... maior peixe para um rio sobreviver. Melhor rio para o peixe sobreviver. É o rio que tiver em maior pressão atmosférica e menor temperatura. E para eu ter uma elevada pressão atmosférica, a altitude tem que estar baixa. Porque quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, o lago melhor para o peixe sobreviver vai ser o lago A, porque ele tem a menor altitude e ele tem a menor temperatura. Beleza? Beleza. Beleza, Marília Gabriela? Porque, ó. Beleza. Galerinha, agora nós vamos subir um pouquinho o nível. Vamos resolver a questão do número... Landim, Oi. eu não sei se ele cobra, assim, não lembro se o senhor explicou na outra aula que ele cobra ou não, mas, por exemplo, aqui no Juazeiro, que tem a pressão alta, e lá no Everest, que tem a pressão baixa, que no caso lá é mais frio e aqui é mais quente. Onde é melhor de ter o peixe? Boa pergunta. É difícil você comparar dois parâmetros diferentes. É como se eu dissesse assim. Vou dar um exemplo, nada a ver. Mas, ó, uma pessoa que é mais gordinha, corre menos. E uma pessoa que tem a perna mais longa, corre mais. Aí, fulano é gordinho, mas tem uma perna longa. E fulano é mais magro e tem uma perna curta. Quem corre mais? Tipo, são dois parâmetros diferentes, fica difícil de avaliar. Então, eu dizer, aumentar a pressão aumenta a solubilidade, diminuir a temperatura aumenta a solubilidade de um gás. Mas tem um lago que tem maior pressão e maior temperatura e outro lago que tem menor pressão e menor temperatura. Qual é o melhor? Não sei. Porque a gente está analisando dois parâmetros totalmente diferentes. Então, nenhuma questão vai trazer para ti dois rios, dois lagos, sei lá. Dois rios é uma música de skunk, né? Dois lagos, sei lá, mas que tenham pressões e temperaturas muito díspares e uma penda para um lado e outra penda para o outro. Não vai acontecer isso. Tá certo? Porque não tem como você comparar dois parâmetros diferentes. E se uma questão fizer isso, pode ter certeza que ela vai colocar valores absurdos que você olha o valor e já sabe que aquilo ali ela está forçando a barra. Tá bom? Então as questões não cobram assim, porque não tem como você comparar. Beleza? Tá bom, obrigada. E nada, precisando estamos às ordens. Minha conta é a agência 1960 30554 dígito 5. Pode depositar R$10 a dúvida. Vamos lá. Questão 1. A concentração normal do hormônio adrenalina no plasma do sangue é 6,1 vezes 10 a menos 8 gramas para cada 1 litro. O número de átomos de oxigênio contidos em 500, na adrenalina de 500 ml de plasma é de muita calma nesta hora. Vamos lá. Ele diz que a concentração de adrenalina no plasma é de 6,1 vezes 10 a menos 8 gramas para cada 1 litro de plasma. Certo? Certo. Aí ele diz assim, ó, que a adrenalina... gente, ó, uma coisa que eu esqueci de fazer, que eu cobro sempre de vocês, e eu esqueci de anotar, sempre anota de quem você está falando. Porque às vezes a questão de solução tem tanta informação que você perde de quem é que você está falando. Então, 6,1 vezes 10 a menos 8 gramas de adrenalina, PO9H13NO3, para cada 1 litro. Beleza? Beleza. Olha a pergunta que ele faz. Quantos átomos de oxigênio eu vou ter? Em 500 ml de plasma? Pessoal, em cada molécula de C9H13NO3, que é a adrenalina, em cada molécula eu tenho quantos átomos de oxigênio? Fala aí. 3, né? Aí uma pergunta, se eu tivesse 2 moléculas, eu ia ter quantos átomos de oxigênio? Fala. 6. 6. 6.
Se eu tivesse 10 moléculas, eu ia ter quantos átomos de oxigênio? 30. Então, concorda comigo que o número de átomos, ele depende da quantidade de moléculas? Lembra disso? Então, quando a questão lhe perguntar o número de átomos, o que é que você vai fazer? Você descobre primeiro o número de moléculas. Aí, com o número de moléculas, depois você descobre o número de átomos, tá bom? Então, de novo, quando a questão me perguntar qual é o número de átomos, primeiro eu vou descobrir qual é o número de moléculas. Aí depois eu vou me preocupar com átomos. Certo? Aí vamos lá, continuando. Aí a questão fala o seguinte, ó. Que tem 500 ml de plasma. Então, essa quantidade de adrenalina é para 1 litro, mas eu não tenho 1 litro na questão. Na questão, eu tenho meio litro, 500 ml de plasma. Então, quantos gramas de adrenalina eu vou ter? Multiplicando em forma de x, nunca esqueçam, multiplicar em forma de x é a mesma, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa de dividir na metade. Então, quanto é a metade de 6,1? 3,05. 3,05 o quê? Vezes 10 a menos 8 gramas de adrenalina. Pronto, gente. A gente descobriu agora quantos gramas de adrenalina tem nos 500 ml. Mas ele não quer saber gramas de adrenalina. Ele quer saber o número de átomos de oxigênio. O que eu faço agora? Eu vou atrás do número de átomos direto? Não, eu vou descobrir o número de quê, pessoal? Moléculas. Moléculas. Maravilha. Então, o que eu posso fazer, gente? Ó, qual é a massa molar da adrenalina? Ixi, a questão não deu. Tem que calcular. Qual vai ser a massa molar dessa adrenalina? Alguém já calculou? 183,2. Muito obrigado. 183. 183 gramas. Vamos deixar fechado, que facilita os cálculos. 183 gramas por mol. Então, ó, vou fazer aqui de vermelho. Eu tenho 183 gramas de adrenalina para cada mol. Mas na minha questão, eu tenho 3,05 vezes 10 a menos 8 gramas. Ficou horrível. NO3 aqui. Peraí, gente. Aqui é NO3, aqui é 10 a menos 8 gramas. Quantos mols eu vou ter? Pessoal, eu não quero descobrir moléculas. O que eu posso fazer aqui para minha regra de 3 ficar mais rápida? Trocar 1 mol por 6 vezes 10 a 3. Perfeito. Então, ó, ao invés de colocar 183 gramas está para 1 mol, eu vou trocar aqui, gente, ó, esse 1 mol por 6 vezes 10 a 23. Porque eu já descubro direto quantas moléculas eu tenho, gente. 1 mol é a mesma coisa de 6 vezes 10 a 23. Então, ó, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Beleza? E eu posso até ser mais rápido aqui se eu quiser, mas eu não quero, porque eu vou complicar demais. Gente, eu vou repetir uma pergunta muito importante. Vocês estão com preguiça? Sim. Eu estou morrendo de preguiça. Então vamos fazer assim, ó. Não é 3,05? É não. É não. É só 3 mesmo. Não é 183? Ficaria mais bonito se fosse 180, né? Que tal assim? Fica mais legalzinho, não fica? Então, ao invés de 3,05 vezes 6 dividido por 183, é mais fácil fazer isso, ó. Simplifica esse 3 com esse 180. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 60. Simplifica esse 60 com esse 6. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 10. Aí simplifica esse 10 com esse 10 a 23. Vai ficar 10 a 22. Aí vai ficar, olha aí, ó. Vai ficar 1 vezes 10 a menos 8 vezes 1 vezes 10 a 22. Nós cortamos tudo que tinha aqui. Nossa conta ficou muito mais fácil. Qual é o resultado disso, pessoal? X é igual a 1 vezes 10. Quanto é 10 a menos 8 vezes 10 a 22? 10 a 14, né? Moléculas de adrenalina. Aí tem um aluno apressado, que é o aluno que dá vontade de dar uma sapatada na cabeça. Eita, achei o gabarito, deixa eu ver. Não é letra A, não é letra B, não é letra C. Ah, eu vou letra C, que é a mais próxima. Calma, tem calma, desgrama. A questão pediu moléculas de adrenalina
Não! A questão me pediu átomos de oxigênio. Galera, em cada molécula de adrenalina eu tenho quantos átomos de oxigênio? 3. 3. Então, 3 eu tenho que multiplicar esse valor aqui por quanto? por 3. Por 3. Aí sim eu chego na minha resposta. E aí, gente, quanto é que vai ficar meu gabarito final? 1 vezes 10 a menos... 1 vezes 10 a 14 vezes 3. 3 3 vezes vezes 10 é 14. Átomos de oxigênio, gabarito letra E. Beleza, gente. Questão um pouquinho mais braçal. Tu não podia fazer por fórmula, não? Só essa? Posso, tranquilo. Por favor, obrigada. Vai ficar grande essa aqui por fórmula, mas eu posso. Todo mundo já copiou? Posso apagar? Vai apagar. Vamos lá. Por fórmula seria assim, ó. Concentração comum é igual a massa sobre volume, né? A concentração comum é 6,1 vezes 10 a menos 8. Vai ser igual a massa do soluto sobre o volume, que é 0,5 litros, né? Aí multiplicando em fórmula de X, a massa do soluto dá igual a 3,05 vezes 10 a menos 8. Pronto, eu descobri a massa do soluto. Aí agora eu vou ter que transformar essa massa do soluto em mols. Para depois transformar em moléculas, para depois transformar em regra de 3. Beleza? Posso sim, Vitória, se preocupe não. Para depois fazer a regra de 3. Aí aqui eu usaria essa outra fórmula. Número de mols é massa sobre massa molar. Número de mols vai ser igual a massa 3,05 vezes 10 a menos 8 sobre a massa molar. A gente tinha visto que era 183, né? Aí aqui ia dar o número de mols. Aí esse número de mols tu ia ter que colocar numa regra de 3. Tipo, o número de mols que deu vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aliás, 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas. O número de mols que deu vai ser quantas moléculas? Aí depois tu multiplicaria por 3. Então tu começaria com essa fórmula para descobrir a massa do soluto. Depois essa fórmula para descobrir o número de mols. E depois tu continuava por regra de 3. Deixa eu te falar. Tá bom? No caso, o número de mols deu 0,016. Aí eu botei 0,01. Aí fica como se fosse 0,01. É porque arredondou demais. Mas tu arredondou demais aí. Porque, ó, não, pois então 0,016. É mais perto de 0,2. Pronto, pois 0,016. Deixa 0,016 mesmo, talvez dê certo. Aí depois faz o quê? Não, eu não já encontra o número de mol, né, não? Pronto. Não, aí tu achou o número de mols de adrenalina. Ó, deixa eu apagar aqui. Rapidinho, viu? Deixa eu só apagar aqui. Tu encontrou o número de mols de adrenalina. Então tu tem, ó, aqui eu tenho 0,016 mol de adrenalina. Tô copiando aqui, viu? Rapidinho. Pronto. Tem 0,016 mol de adrenalina. É isso que tu descobriu. Só que a questão, Ju, ela não quer mol de adrenalina, certo? Ela quer número de átomos de oxigênio. De oxigênio. Por isso que tava Aí o que tu teria que fazer agora? Aí tu ia fazer assim, ó. 1 mol, isso. Aqui 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aí 0,016 mol vai ter quantas moléculas? Aí tu vai descobrir o número de moléculas, aí depois tu multiplica com 3 e dá o número de átomos. Tudo era justamente por causa dessa parte final que eu não tinha visto. Entendeu? Era de oxigênio. Tá bom. Obrigada, viu? Pronto, por nada, porque tu parou aqui em mol. Aí agora tinha que descobrir moléculas da adrenalina para depois descobrir o número de átomos, tá bom? Beleza, valeu. Show de bola. Galera, eu agora vou colocar aqui outra imagem, né? Para a gente trabalhar mais questões. Deixa eu ver aqui. Luquinhas mandou tudo aqui no Zaps. Quero mais questões, mais questões. Não se preocupe não. Hoje é dia de resolver questão. Quero todo mundo bem treinado nesse assunto. Ó, gente, esse ano é um ano atípico. A gente não tem que se preocupar com o tempo esse ano, porque a gente vai terminar o assunto bem antes, tá certo? Bem antes. Então, se pro cronograma... Oi, meu bebê.
Ah, assim eu fico louco. Tu já deu pH e pOH? Não, aí nós estamos longe, Major. Ah, foi beleza. É porque tu falou, bicho, eu Nós fiquei estamos pensando, longe. "Oxe, como é que eu não lembro desse assunto? Mas beleza. Valeu. Nós estamos longeão ainda de PH. Então, galera, não se preocupem, a gente vai andar no nosso ritmo, tá bom? Porque eu prefiro que vocês treinem muito e aprendam muito, porque eu sei que tem gente que já sabe soluções, que já viu essa aula comigo 2, 3 vezes, mas tem gente que realmente não sabe e precisa aprender, tá bom? Então a gente vai com muita calma. Agora, Landim, estou com muita dificuldade em soluções. Talvez o problema seja cálculos químicos. Então revise cálculos químicos. E outra coisa, não se desespere. Landim, eu não estou conseguindo aprender de jeito nenhum. Meu filho, não se desespere, porque Deus é tão bom que Ele colocou na minha cabeça para abrir uma turma intensiva, que eu já tinha jurado que eu não ia abrir. Eu vou abrir a turma intensiva, vocês têm acesso, então vocês vão poder assistir de novo a aula de cálculos químicos e de novo a aula de soluções, tá bom? Então aqui eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês verem aqui a imagem. Peraí. Pronto, eu acho que vocês estão vendo a tela. Agora aqui sim é um homem de verdade, viu? Aqui, ó, do Mal-Estar. Aí é um homem de verdade, essas carcaças do grupo, não, o fim de carreira. Gente, deixa eu abrir aqui em outra janela. Pronto. Vamos resolver a questão 10. Questão 10. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Questão 10 diz o seguinte, ó. A nova lei, a nova não, nessa questão é um pouquinho antiga. Eu sempre deixo ela porque ela é muito boa. A nova lei de 11.065, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, proíbe o consumo de praticamente qualquer quantidade de bebida alcoólica por condutores de veículos. A partir de agora, motoristas flagrados excedendo o limite de 0,2 gramas de álcool por litro de sangue pagarão multa de R$ 957, que agora está quase 3 mil. Como eu disse, essa questão é um pouquinho antiga. E perderão a carteira de motorista por um ano, ainda terão um carro apreendido, vão levar uma surra, uma facada nas costas e vão ter que ser obrigados a assistir um jogo do Corinthians todinho. Para alcançar o valor limite, basta beber uma única lata de cerveja ou uma taça de vinho. Quem for apanhado pelos já famosos bafômetros, com mais de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, poderá ser preso. O indivíduo de porte médio ingeriu o conteúdo de 4 latas de cerveja. Esquentou. Com base na concentração limite permitida de álcool no sangue, informada no texto, e sabendo-se que um homem de porte médio possui 5 litros de sangue no organismo, qual o volume de álcool no sangue desse indivíduo? Alô? Gente, meu computador caiu. Vocês Caiu estão me só a ouvindo? imagem, tá dando pra ouvir. Caiu a imagem, né? Foi. Não, de boa, não vai dar certo. Já voltou. Está compartilhando a tela. Pronto. Aí, só repetindo, o indivíduo de porte médio ingeriu o conteúdo de 4 latas de cerveja. Com base na concentração limite permitida de álcool no sangue, informada no texto, e sabendo-se que um homem de porte médio possui 5 litros de sangue no organismo, qual o volume de álcool presente no sangue desse indivíduo? Elis, considere que ingerir 3 latas de cerveja equivale a 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Pessoal, vamos fazer uma continha de cabeça. Se quando eu vou ingerir 3 latas, eu tenho 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, se eu ingerir uma lata, eu vou ter quanto? 0,2. 0,2. 0,2, né? E o indivíduo ingeriu quanto? 4 latas. 3 latas. 4 latas. Não, 3 latas é a referência. O indivíduo, ele diz aqui, Três? ingeriu, 3 latas não, 4 latas. Isso, 4 latas. Então, gente, se ele ingeriu 4 latas, você pode até fazer um regra 3 se você quiser. Mas fica um pouquinho na cara que 4 latas vai dar quantos gramas de álcool por litro de sangue? Bom, 4 latas, velho, eu vou ter
Deixa eu apagar aqui rapidão. Com 4 latas eu vou ter 0,8 gramas de álcool por litro de sangue. É isso que esse camarada tem. Tá certo? Beleza. Aí uma perguntinha. Qual é a pergunta da questão? O que essa questão quer de você? O volume de álcool presente no sangue. Ela quer o volume de álcool. Perfeito. Ela quer o volume de álcool. Pronto. Mas o que é que ela lhe deu? A massa de álcool por litro de sangue. Mas ela não pediu o volume de álcool por litro de sangue, não. Ela pediu o volume total de álcool. Para eu descobrir o volume total, eu tenho que pegar essa massa que está por litro e achar a massa total de álcool que tem no sangue desse indivíduo. Depois que eu achar a massa total, aí eu transformo para volume. Tá bom? Então vamos por partes, ó. O camarada tem 0,8 gramas de álcool por litro de sangue. Beleza, 0,8 gramas de álcool por litro de sangue. Só que o indivíduo só tem 1 litro de sangue. A muriçoca daqui de Tarrafas tem 1 litro de sangue. Não, tem 5. O cara, obviamente, tem muito mais, né? Então, ó, o cara... Landinho, acho que tu tá sem áudio. Landinha, eu acho que desliga o microfone. Enquanto isso, eu vou falando pelo computador. Vocês estão me ouvindo pelo computador? Sim. Prontinho, beleza. Galerinha, então, ó, o cara tem 5 litros de sangue. A dose de álcool que nós temos é 0,8 gramas de álcool para cada litro de sangue. Então, vamos lá, vamos fazer uma continha, uma regrinha de 3? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, ainda tá ouvindo, Maria. Pronto. Então, ó. Pronto. Então, ó. O camarada, tem lá em cima, ó, 0,8 gramas de álcool para cada 1 litro de sangue. Como tá grossa a caneta? Para cada 1 litro de sangue. Mas ele não tem 1 litro de sangue, ele tem 5 litros. Laninha, tá mudo. Tá sem áudio. Teu áudio tá desligado, Maria. Tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Agora sim. Beleza. É porque o tablet desconectou, gente. Aí eu a minha voz estava saindo pelo tablet. Então, ó, o cara tem... A gente viu... Vou recapitular, gente. Desculpa por essa travada. Vou recapitular. O cara disse que quando ingere 3 latas de cerveja, dá 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Ok. Então, a gente viu que o cara ingeriu 4 latas, né? Se ele ingeriu 4 latas, então ele vai ter 0,8 gramas por litro de sangue. Só que o cara tem 5 litros de sangue. Beleza, então quantos gramas de álcool ele tem? Pessoal, 0,8 vezes 5 dá quanto? 4, né? 4. Então ele tem 4 gramas de álcool no sangue dele. Isso responde a minha questão? Não. Porque o que a questão quer? Ela quer o volume de álcool. Pessoal, para transformar esses 4 gramas de álcool em volume, o que eu preciso fazer? Fala aí. Pegar a densidade. Fala aí que eu tô achando que vocês não estão me ouvindo. Quem tá ouvindo?
Utilizar a densidade dada na questão. Alô, alô? Isso, perfeito. Sim. Maravilha. Maravilha. Então, ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a densidade. Como é que eu vou usar a densidade aqui nessa bendita questão? Nós vamos fazer o seguinte, se ligue. Quanto é a densidade do etanol? 0,8 gramas para cada centímetro cúbico. Pessoal, centímetro cúbico é a mesma cor de ml. Mesminha cor de ml. Então, 0,8 gramas para cada centímetro cúbico é uma cor de 0,8 gramas por ml. Então, eu tenho 0,8 gramas para cada 1 ml de álcool. Mas na minha questão, só tem 0,8 gramas? Não. Quando o cara ingere 4 latas, ele tem quanto? Ele tem 4 gramas de álcool. Quantos ml ele vai ter no total? A pessoa vai ficar 4 dividido por 0,8. É a mesma cor de 40 por 80. Isso aqui vai dar igual, gente? 5 ml. Lani, sai o total. Gente, a internet tá fancy e decidiu brincar com minha poker face agora. Vai ficar para x. Multiplicando em forma de x aqui, pessoal, vai dar 5 ml. É o total de álcool que o cara tem no sangue. Gabarito letra C. Maria, quase não termina essa questão. Beleza. Vamos fazer mais questão? Nossa aula, gente, é até 12:30. Então, eu quero pegar só a última meia hora para explicar a teoria. Oi, coração. Não, deixa. Deu certo aqui. Landim, depois eu posso tirar a dúvida contigo dessa questão aí? Claro, com certeza. Pode tirar agora. Em off. Não, é porque eu não entendi, não. Eu muito burra. Tá bom. Não entendi, porque é 0,8 gramas em quatro garrafas. Lata, sei lá. Ah, eu lhe explico agora. Ó, é o seguinte. Tá vendo aqui que no texto ele diz assim, ó, que a ingestão de 3 latas de cerveja equivale a 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Ele diz aqui nesse finalzinho aqui embaixo. Então, quando o cara ingere, vou fazer uma regra de 3 para tu conseguir visualizar. Quando o cara ingere 3 latas, ingerir 3 latas de cerveja vai dar para ele 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, né? Então, se ele ingerir 4 latas, quanto é que ele vai ter? Aí isso aqui vai dar para ele 0,8. 0,8. gramas. Ah, obrigada, que eu Por litro de sou sangue. retardada, não tinha me ligado nisso De aí. boa. Não, tranquilo, de boa. Beleza, meus amigos. Gente, eu vou deixar só um dispositivo mesmo. Vai ficar mais lenta a escrita, mas a internet tá muito ruim aqui agora. Vou ser aqui do tablet. Pronto. Na próxima terça-feira, pessoal, para não haver esse tipo de problema, eu vou dar aula da casa da avó do menino que eu tô na casa dele aqui. Vai dar tudo certo. É porque lá é um pouquinho barulhento, mas é melhor um pouquinho de barulho de vez em quando do que a internet ficar caindo. Porque a gente perde muito tempo quando a internet cai. Pessoal, Gorete falou assim, Landim, repete esse final. Ó, Gorete, é porque a gente viu que tem 4 gramas de álcool no sangue, porque a gente, né, 0,8 gramas por litro, a gente fez ir para 5 litros, que é o que o cara tem, aí dá 4 gramas. A gente transformou esses 4 gramas em volume. 0,8 gramas está para 1 ml, né, por causa da densidade, ó, a densidade está aqui. 0,8 gramas para 1 ml, então 4 gramas vai estar para quanto? 5 ml. Beleza? Gente, essa aqui eu realmente queria que vocês tentassem fazer. Ela é mais difícil e eu quero que vocês errem algumas coisas nela. Eu quero que vocês errem, para vocês verem como é a diferença. Para vocês verem como nem todas as questões saem por fórmula. Essa questão aqui é mais chatinha de sair por fórmula. Ela até sai, mas ela é muito mais chatinha. Tentem fazer a questão 9.
Vamos resolver mais questão. Tenta. Fernando perguntou, tu vai fazer a 8? Posso fazer, cara, sem problema. Não, vou fazer. Vou fazer, eu ainda vou explicar a parte do milhão. Não se preocupe não, meu velho. Ei, Landinho. Depois tinha como tu resolver uma questão para achar a concentração dos íons? Muito legal essa questão, muito legal. Quem tiver uma ideia do gabarito, mais 30 segundinhos. Vamos lá, gente, olha que legal essa questão, velho. O monitoramento da glicose plasmática é um exame clínico importante na medicina preventiva. A gente faz isso direto, todo dia. Estou aqui no posto, faço questão de medir todo mundo todo dia. Sendo o diagnóstico considerado normoglicêmico, quando os valores de concentração encontram-se entre 70 e 100 miligramas por decilitro. Então, se estiver abaixo de 70 é hipoglicêmico, se estiver acima de 100 é hiperglicêmico, tá bom? Não é bem assim, mas a questão botou assim, nós vamos aceitar. Os exames de 2 pacientes confirmaram a concentração de glicose em 1,8 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, veja, o valor de referência, gente, está em miligrama por decilitro. E o valor que ele deu do paciente está em mol por litro. Para o paciente 1 e 5,4 vezes 10 a menos 3 mol por litro, o paciente 2. Isso indica que o diagnóstico do paciente 1 e do paciente 2 são, respectivamente, um quadro de... Gente, então presta atenção. Ele deu a informação para você comparar em miligrama por decilitro. Mas os valores do paciente estão em mol por litro, velho. E aí, meu irmão, o que tu faz? O que tu faz é o seguinte. Ou você transforma esse valor de referência em mol por litro para poder comparar, ou você transforma o mol por litro no valor de referência. Porque não tem como você saber se o paciente está hipo ou hiperglicêmico ou normoglicêmico com o valor em mol por litro se o valor de referência está em miligrama por decilitro. Então, nós temos 2 pacientes, nós vamos transformar esses valores de glicemia dos nossos 2 pacientes Tá mais feio agora, gente, que eu tô fazendo com o mouse, viu? Porque eu desliguei o tablet, eu tô fazendo pelo mouse. Mas vocês estão vendo meus rabiscos? Sim ou não? Fala aí no chat, rapidinho. Sim, não? sim. Sim, show. Então, ó, paciente 1, gente. Quanto era a glicemia desse camaradinha? A glicemia do paciente 1 tá aqui, ó. É 1,8 vezes 10 a menos 3 mol para cada 1 litro.
Só que você quer transformar para miligrama por decilitro. Então, vamos pegar o que está em mol aqui. O que está em mol aqui, vamos transformar para miligrama. E o que está em litro, a gente transforma para decilitro. Beleza? Beleza. Galera, ele está falando que é glicose, né? Qual é a massa molar da glicose? É bom você ter decorado. A massa molar da glicose é 180 gramas por mol. 180. Beleza? Beleza. Então, como é que eu faço essa minha regra de 3? Alguém pode se candidatar a dizer como é que fica a minha primeira regra de 3? Vamos transformar primeiro de mol para massa? Como é que fica a minha primeira regra de 3? Alguém se candidata aí para falar? Vai, vamos interagir? Não? 1 mol Desculpa. para Por 180 existir. gramas. E 1,8 vezes 10 a menos 3 mol está para X. 180 gramas. 180 gramas de glicose. Está para 1 mol. Está para 1 mol. Mas eu não tenho 1 mol. Eu tenho 1,8 vezes 10 a menos 3 mol. Quanto de glicose eu vou ter? Então, de novo, por que eu estou fazendo essa regra de 3? Porque a questão me deu a quantidade de glicose em mol e o valor de referência está em miligrama. Então, eu estou transformando para massa. Tá bom? X aqui vai ser igual a... Ficou, pessoal, 180 vezes 1,8. Como eu estou morrendo de preguiça, e vocês também, ele vai multiplicar na calculadora, tá bom? Então, 180 vezes 1,8 dá 324. Então, vai dar 324 vezes 10 a menos 3. Mol, né? Mol. Beleza. Pessoal, 324 vezes 10 a menos 3 Não é grama, é a mesma não, cor de mano? quanto? Não é grama, É não? grama, Landinho. Da mesma cor de quanto? Oh, perdão, gente. Perdão. Perdão, coloquei foi... Muito obrigado, pessoal. Eu coloquei foi mol é gramas. Obrigado, gente. 324 vezes 10 a menos 3 gramas. Pessoal, 3 vezes 10 a menos 3 gramas, mas o meu valor de referência não é gramas. Meu valor de referência é miligramas. Para passar para miligramas, eu multiplico por quanto? Por 10 a terceira, né? Aí multiplicar 10 a menos 3 por 10 a terceira é uma delícia. Porque eu vou cortar 10 a menos 3 por 10 a terceira. Aí vai sobrar 324. 324 miligramas. Já é minha resposta? O cara está hiperglicêmico? 324 miligramas é minha resposta? O cara está hiperglicêmico? Não. Porque, ó, esse 324, ele não veio daqui de 1,8 vezes 10 a menos 3 mol? E esse 1,8 vezes 10 a menos 3 mol está em quanto? Está em 1 litro, pessoal. Está em 1 litro. E como é que eu passo de litro para decilitro, gente? 1 litro. São quantos decilitros? Quem é que pode me dizer no bate-papo? 1 litro são quantos decilitros? Fala aí, velho. Não deixa eu falando sozinho, não. 1 litro são quantos decilitros? Eu vou responder para mim mesmo. Vou responder para mim mesmo. Olha o jeito. 1 litro são quantos decilitros? São 10, Landinho. 10. Meu querido professor amado. Te amamos. É mentira. Queremos te sequestrar. Então, ó. 10. Então, gente, 324 miligramas para cada 1 litro é a mesma coisa de 324 miligramas para cada 10. Deixa eu melhorar aqui. Para cada 10 decilitros. Aí simplifica, ó. Vai ficar, agora sim, nós vamos ao final, vou escrever aqui embaixo. 32, dividido por 10, né? 0,4 miligramas por decilitro. Agora sim é o nosso valor final. Então, esse primeiro indivíduo, pessoal, está hipo, normo ou hiperglicêmico, já que está abaixo de 70. Hipoglicêmico. Nosso paciente 1 está hipoglicêmico.
Beleza? Tranquilo, pessoal? Belezuras? Belezuras. Gente, alguma dúvida até aqui? Não. Vamos para o paciente 2. Ó, preste atenção. Eu quero que vocês sejam mala nas questões. Eu quero que vocês sejam mala nas questões. Ao invés de você fazer essa conta todinha de novo aqui, faça assim, ó. Gente, o paciente 1 não era 1,8 vezes 10 a menos 3? O paciente 2 não é 5,4 vezes 10 a menos 3? Vocês acham que está parecido esses números? Tem alguma relação entre eles? Gabi pediu assim, Landinho, repete o decilitro. Repito, ó. A gente tinha achado 324 miligramas para 1 litro. Só que 1 litro são 10 decilitros. Aí eu substituí 1 litro por 10 decilitros. Aí dividi 324 por 10. Aí deu 32,4. Por que eu coloquei decilitro? Porque aqui no valor de referência está decilitro. Tá bom, Gabi? Perfeito, galera. Perfeito. Ariel, perfeito, Manuel. Maravilha, ó. Se você olhar, 1,8 vezes 10 a menos 3 e 5,4 vezes 10 a menos 3 tem uma relação. O paciente 2 tem o triplo da glicemia do paciente 1. É o triplo, meu filho. Então, se o paciente 1 deu 32,4, quanto é que vai dar o paciente 2? 32,4 vezes 3. E quanto é 32,4 vezes 3, pessoal? 32,4 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 97,2. 97,2. Ele está hipo ou normoglicêmico? Hipo ou normoglicêmico? Ele está normoglicêmico. O paciente 2 está normoglicêmico. Então, o gabarito dessa nossa questão vai ser letra B. O primeiro indivíduo está hipoglicêmico, o segundo indivíduo está normoglicêmico. Maravilha? Gente, o aluno da rua, ele ia fazer essa conta todinha de novo. Você não é aluno de rua. Você não vai fazer essa conta todinha de novo, não. Landinho, repete, por favor. Então, quando você encontrar questões que está comparando valores, faz o seguinte, cara. Vê se não tem nenhuma relação entre eles dois, se um não é o dobro do outro, se um não é o triplo do outro, e assim sucessivamente, beleza? Beleza. Resolvemos algumas questões. Agora eu queria dar andamento no conteúdo. Nós vamos ver o que é título. Vamos resolver uma questão de título. Vamos ver o que é parte do milhão. Vamos resolver uma questão de parte do milhão. E a gente deixa diluição, mistura de soluções e titulação para a próxima aula. Show? Show. Pessoal, antes de eu continuar o assunto, vamos combinar um negócio aqui entre a gente? Eu queria marcar uma aula extra para vocês. Eu queria marcar uma aula extra para vocês essa semana que vem, na próxima semana. Eu tinha marcado uma aula clandestina dia 26. Só que dia 26 eu vou estar em Tarrafas, aí não sei se a internet aqui vai colaborar muito. Landinho, pediram para tu repetir. Aonde? Cadê? Qual parte? Toda a questão? Não, só a parte que tu explicou que não ia precisar fazer o cálculo de novo. Repetir qual parte? Não estou sem ninguém falar, não. Oxente. Juro, não estou escutando ninguém falar. Ah, valeu, Gabriel, porque tá no mínimo o dispositivo. Pode falar agora eu tô... Meu Deus, que surra que eu tô levando hoje aqui desses bichos, viu? É para repetir a última parte? Vamos lá, ó. É porque assim, ó, eu vou colocar aqui no bate-papo, viu? Tava mutado, velho, quanto possível. O paciente 1, ele tem uma glicemia de 1,8 vezes 10 a menos 5 mol por litro, certo? É porque eu já tirei do slide, para colocar de novo vai demorar. E o paciente 2 tinha 5,4 vezes 10 a menos 3. Vezes 10 a menos... É menos 3, não é menos 5, não. Mol por litro.
Tô colocando bate-papo, viu? Porque pediu para repetir. Aí o paciente 2, ele tem um triplo da glicemia do paciente 1. Porque, ó, multiplique 1,8 por 3, dá 5,4. É vezes 10 a menos 3. E os dois é 10 a menos 3, né? 10 a menos 5 não, escrevi errado. Então é o triplo. Então o paciente 2, ele tem um triplo da glicemia do paciente 1. Então se o paciente 1 tinha dado 32,4, o paciente 1 tinha dado 32,4 miligramas por decilitro, eu multiplico por 3 e dá 97,2 para o paciente 2. Ah, entendi, Landim. Obrigada. Nada. Então, isso aí, Inara, eu evito de fazer outra regra de 3 para aquele outro paciente. Porque eu evito de fazer assim, 5,4 vezes menos 3 está para X. 1 mol está para 180, multiplica em forma de X, eu tenho que transformar no... Eu evito de fazer tudo isso, porque eu já fiz para o primeiro, então se eu multiplico por 3 já dá o valor do segundo, tá bom? As questões fazem muito isso aí. E ganham muito tempo, com certeza. E aí, galera, vocês têm aula à noite algum dia? Não. Não, né? Eu queria fazer o seguinte, no curso de natureza, sexta-feira, nós vamos resolver mais questões de soluções, tá certo? Não vamos dedicar essas outras 2 semanas só a soluções. No curso de natureza, sexta-feira, eu vou marcar, nós vamos trabalhar só soluções, somente soluções. Nada mais, nada menos. Oi? Quem tá falando? Sou eu, Tiago. Verifica só com o Vinícius, porque tá tendo uns treinamentos, a conta do Zoom. Aí tu precisa organizar com ele, beleza? Beleza, tranquilo. Sim, mas o curso de natureza já está marcado, certo? O curso de natureza nós vamos ver soluções. Aí eu queria saber à noite se vocês têm alguma coisa. Não, né? Eu poderia marcar uma monitoria à noite para soluções, para a gente fazer nesse esquema. A gente faz 10 questões divididas em fáceis, médias e difíceis. E a gente faz nesse esquema de eu resolvo uma, aí peço você resolver outra. Eu queria fazer assim, chama laboratório. Eu queria fazer um laboratório. Sexta-noite não dá, Luquinhas, porque tem a minha específica, intensiva, que vai começar essa sexta. Um dia bom para mim, quinta-noite. Um dia bom para mim. É ótimo esse para mim. Eu poderia marcar. Quinta-noite, às 19h30. Fica bom para vocês? Para a próxima Não, semana? quinta não, pelo amor de Deus. Quinta tem muita matemática. A gente Quinta tem aula de matemática mesmo. Coloca na pouco. quarta, que é mais leve. É porque na quarta eu estou em Tarrafas. Eu queria evitar o máximo possível da aula daqui de Tarrafas. Segunda ou terça? Também estou em Tarrafas. Eu não estou em Tarrafas segunda e quinta. Outra opção é na sexta, mas às 20h30. É outra opção. Dá certo, eu acho. Sexta. E tu específica, Laninha? A minha vai até 8 horas. Ainda não dá certo, 7h30. Tarrafas é uma cidade, Yasmin. É a cidade daqui, depois de Assaré. Landim, não dá certo no sábado, não. Sei lá. É porque no sábado eu dou aula de manhã no Brejo e no outro resto da manhã no Mais Med, em Cajazeiras. Mas na sexta, tua específica não vai até às 8. Então, aí a gente faz às 8h30, começa às 8h30 a monitoria. Ah, tá, porque tu falou 7h30. Dá certo. Pois é. Então, fica certo, né? Pode ser essa sexta até. Não precisa nem ser na próxima, pode ser nessa sexta. Não, mas aí a gente fica... Não, na próxima mesmo, na próxima. Porque eu termino soluções todas, a gente revisa com mais detalhes. Então, fechou. Marcado. Tá Fechou. ótimo. Ó, fechou. Aula de revisão, laboratório, sexta, às 20h30. Marcado. Podem marcar aí, já vou deixar marcado aqui na minha agenda. Marcado. Fechou. Então vamos continuar? Vou parar meu vídeo aqui, vou compartilhar agora o slide. Beleza. Tô vendo o slide? Michele fala assim, coloca a data. E eu sei qual é a data. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui qual é a data. Será dia 4, Landim. Pronto, dia 4 de setembro. Fechou.
Quadro 9, nossa aula clandestina. Beleza. Vamos lá. Gente, o que é título? Título é exatamente isso que vocês estão vendo aí na tela. Título, galera, é um tipo de concentração também. Só que é uma concentração em percentual. Beleza? Por exemplo, você chega lá no hospital e lá no hospital tem assim, soro glicosado a 5%. O que significa isso? É o título de glicose que tem dentro desse soro. Porque soro glicosado, gente, é uma solução de glicose. É glicose em água. Então, quando você pega soro glicosado a 5%, é nada mais, nada menos do que glicose dissolvida na água em uma concentração de 5%. Vou dar outro exemplo. O soro fisiológico, a concentração dele é 0,9%. É porque o soro fisiológico, gente, é nada mais, nada menos do que uma solução de cloreto de sódio em uma concentração de 0,9%. Então, o título, gente, nada mais é do que uma concentração em solução. Mas nem, em percentual. Mas nem sempre eles colocam em percentual, não. Às vezes, pessoal, eles colocam essa concentração em casa decimal. Mas essa não é bem a definição de título, não. O que é título? O título, ele é uma unidade de concentração. Como as outras. Mas com uma diferença. Lembra que concentração era massa por volume? Lembra que molar, RI com R, idade, era número de mols por volume? Eram unidades diferentes em cima e embaixo. O título também usa aquela relação que a gente viu lá no começo da primeira aula, que é a relação que concentração é igual a partes de soluto sobre partes da solução. Usa essa mesma relação. Como concentração comum usava, porque concentração comum era grama por litro, né? Gramas de soluto por litro de solução. Ó, grama de soluto por litro de solução. Molaridade, como era? Era mol de soluto por litro de solução. Título também é parte de soluto por parte de solução, com uma diferença. No título, eu tenho a mesma unidade em cima e embaixo. Ou seja, o título, gente, ele pode ser em massa ou pode ser em volume. Mas o que é que caracteriza o título? É que, por exemplo, se for título em massa, vai ser massa do soluto sobre massa da solução. E se for título em volume? Volume do soluto sobre volume da solução. É a mesma unidade em cima e embaixo. Tranquilo? Então, tem dois títulos, ó, gente. O título, ele tem esse T um pouquinho diferentão, tá certo? Ele tem um T um pouquinho diferentão. O título, ele pode ser em massa, ó, TM. E o título, ele pode ser em volume, TV. Título em massa, pessoal, vai ser, ó, massa do soluto sobre massa da solução. E o título em volume vai ser o volume do soluto sobre o volume da solução. Pessoal, posso dizer isso aqui, gente, ó, que título, né, massa do soluto sobre massa da solução? Então é a mesma coisa de ser massa do soluto sobre massa do soluto mais massa do solvente. Já que a massa da solução é massa do soluto mais massa do solvente. Posso colocar isso aqui? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Posso, claro que eu posso. Porque realmente a massa da solução é a massa do soluto, massa do solvente. Sem problema. Sobre o título, vamos lá. Primeira coisa. Pode dar maior que 1? O que vocês acham? Não. Não. E aí, Não. Porque não tem como a massa do soluto sozinha ser maior do que a massa do soluto com a massa do solvente. Então, gente, o título, seja em massa ou seja em volume, é sempre menor que 1. Não pode dar nem igual a 1. É sempre menor do que 1. Beleza?
Outra coisa sobre o título. Qual a unidade de título? Pessoal, se aqui em cima é grama e aqui embaixo é grama, filhinho, você vai cortar grama com grama. Vai sobrar o quê? Nada. Olha o título em volume. Aqui em cima é litro, aqui embaixo é litro. Tu vai cortar litro com litro, vai sobrar o quê? Nada. Então, qual a unidade de título? Não tem. O título, pessoal, é adimensional. Não tem unidade. Título é adimensional. Não tem unidade. Beleza? Pessoal, só mais uma coisinha sobre título. Título em volume é volume do soluto sobre volume da solução, né? Posso usar essa relação aqui, ó. Ó. Que volume do soluto sobre volume do soluto mais volume do solvente? Posso usar essa relação? Não. Não posso. Perfeito. E por que eu não posso? Porque, gente, o volume do soluto mais o volume do solvente não dá a soma. Eu quero que você lembre de um exemplo que eu dei no começo do ano. Eu disse assim, pessoal, se eu misturar 50 ml de álcool com 50 ml de água, não dá 100 ml. Por quê, gente? Porque como as interações são diferentes, as moléculas acabam mudando a distância entre si. O que dá o volume é a distância entre uma molécula e outra. Quando eu misturo água com água, realmente, se eu colocar 50 ml de água com 50 ml de álcool, dá 100 ml. Ou 50 ml de água com 50 ml de água, dá 100 ml. Mas 50 ml de álcool com 50 ml de álcool não dá 100 ml, dá menos. Porque a água vai fazer ponto de hidrogênio com álcool, vai fazer com que as moléculas se aproximem. Então, não posso usar essa relação para volume. Beleza? E última coisa sobre título, é que o título, gente, ele vai dar um número menor do que 1, né? Vai dar um número centesimal. Se você quiser transformar em título em percentual, é a coisa mais fácil do mundo, gente. É só você pegar o título e multiplicar por 100. Por exemplo, teu título deu 0,2, multiplica por 100, 20%. Teu título deu 0,03, multiplica por 100, 3%. E por aí vai. Mas de tudo isso que eu falei... Ei, Landim. Oi. E como tu explica essa fórmula de cima e de baixo, ATM e TV, por favor? Tem, ó. TM é título em massa, certo? O que é o título em massa? É a massa do soluto sobre a massa da solução, certo? O título é soluto sobre solução também, só que é a mesma unidade, é massa do soluto sobre massa da solução. E o título em volume, PV, é o volume do soluto sobre o volume da solução. Tá bom? Mas, pessoal, não é assim que vai cair. Tá bom, obrigada. Por nada. Eu estou explicando o que tem no livro, mas não é assim que vai cair, não. Olha como é que vai cair a questão de título. Vamos dar um exemplo? Exemplo 1. Doutora Juliana. É Juliana ou é Juliana aí? Até me perguntou nesse tanto. É Juliana, né? Doutora Juliana atendeu um paciente, certo? No seu plantão na UPA de Juazeiro. Então, a doutora Juliana atendeu um paciente alcoolizado na UPA de Juazeiro e decidiu repor glicose através de uma solução de soro glicosado a 5% massa-volume. Vem assim, gente. Massa-volume. Sabendo-se que a doutora Juliana administrou 4 fases de soro glicosado e cada fase possui 500 ml, quantos gramas de glicose o nosso paciente recebeu? Essa é a pergunta. Como é que você resolve isso? Pessoal, você resolve da seguinte forma. Preste muita atenção, vai dar tudo certo. Vê só.
5%. Gente. 5%. Galera, 5%. Gente, como é que você vai resolver essa questão, galera? 5%. O que significa 5%? 5%. Perfeito. Falar miana aí, mas escuta aí. 5%, pessoal, é 5. 5 sobre 100. Perfeito. É 5 em 100. Maravilha. Agora eu vi. Maravilha. Aí a questão está dizendo, não é massa, volume? Então vai ser 5 gramas para cada 100 ml. Gente, você vai fazer isso aqui todo dia quando você estiver de plantão. Saber quantos gramas de glicose você está fazendo, saber quanto volume você está fazendo. Você tem que saber se você quiser ser um médico bacana que não faz as coisas só para fazer. Então, ó, você está administrando 5 gramas de glicose para cada 100 ml de soro, que é a nossa solução. 5 gramas de glicose, né? Que é C6, H12, O6. Desculpa a letra, gente, é porque eu estou fazendo pelo mouse. Beleza. Alguém não entendeu essa relação? Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando a questão disser assim, ó, o soro fisiológico tem uma concentração de 0,9% em massa. Diz que é só assim, em massa. O que é? 0,9% de cloreto de sódio em massa. O que significa isso? Que eu tenho 0,9, né, em massa, gramas para cada 100 gramas. Ou seja, gramas de cloreto de sódio para cada 100 gramas de soro. Quando a questão disser assim, tem uma solução de ácido clorídrico, que é 15% em volume. O que significa? Que eu tenho 15 ml de ácido clorídrico, né, que eu tinha falado, para cada 100 ml. Porcento, pessoal, é sempre para 100. Então, se for 0,9%, 0,9 em 100, 15%, 15 em 100. Agora, qual a unidade que eu vou colocar? A questão, quem vai lhe dizer? Ela vai lhe dizer, não se preocupe que a questão vai lhe dizer. Aí sempre o aluno pergunta, Landim, se ela não disser, aí você vai usar, sabe o quê? Se ela não disser, você vai usar, ó, estrelinha, massa, volume. Então, se eu não tivesse dito nada, você faria massa, volume, tá bom? Então, vamos resolver? De novo, então a doutora Juliana pegou o soro glicosado, que é a 5%, ou seja... Oi? Eu entendi a explicação, porém eu não entendi essa relação que o senhor fez na questão do exemplo. Por onde eu vou falar agora. Doutora Juliana fez um soro glicosado a 5%, certo? Então, se é 5%, é 5 para cada 100. Aí aqui, né, massa, volume. Então, o 5 é massa, 5 gramas, e 100 ml vai ser volume, e 100 vai ser volume, então 100 ml. Tá bom? Você sempre coloca grama por ml, quando for massa, volume. Tá certo? Então, se ficou 5 gramas para cada 100 ml, porque aqui na questão ele fala que é massa, volume. Então, o primeiro, que é os 5 gramas, vem massa, e o segundo vem volume. Beleza? Tá certo. Obrigada. Por nada. Só que a doutora Juliana, ela fez 4 fases, e cada fase possui 500 ml. Pessoal, se cada fase possui 500 ml, e ela fez 5 fases, então vai ficar 4 vezes 500 ml, vai dar um total de quantos ml? 2.000. Ela vai ter feito 2.000 ml no total de soro. Então, ó, eu não tenho 5 gramas para cada 100 ml de soro para 2.000 ml. Quanto é que eu vou ter? X. Corta, 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 vai ficar 5 vezes 20. Você fez 100 gramas de glicose no seu paciente. Você levantou o cabo. Soluções vai estar presente na sua vida. Pode ter certeza. E vocês serão futuros médicos excelentes, vocês vão fazer essas contas tudinho. Mas para isso tem que treinar. Gente, isso aqui quando eu cheguei no cursinho, isso aqui era um pavor. Eu tinha ódio disso aqui. Porque é difícil. Soluções é o assunto mais difícil de explicar e o assunto mais difícil de entender do ensino médio.
Por isso que a gente precisa de muita prática. A gente vai ter aula hoje, a gente vai ter aula na sexta, resolvendo questão de soluções. A gente vai ter aula na próxima terça, resolvendo diluição, mistura de soluções e titulação. A gente vai ter aula na sexta à noite. Quanto mais prática, melhor. Landim, e se lá na sexta-feira da próxima semana ainda não estiver entendendo, você assiste de novo a aula da turma intensiva. Mas título você vai fazer assim. Uma coisa que está muito em alta esse ano, pessoal, é questão quase certa nas suas provas, já caiu na prova da Famenda, eu disse que ia cair, é em relação ao álcool, né? Você vive escutando álcool 70, álcool 70, álcool 70, o que diabo é que significa álcool 70? Pessoal, esse 70 é nada mais nada menos do que a titulação do álcool, titulação desse álcool. É a concentração desse álcool. Concentração do álcool. Por que se fala tanto álcool 70? Porque vários experimentos mostraram, isso é muito antigo já, gente, isso é da década de 70, vários experimentos mostraram que a concentração de álcool que mais mata bactérias é a concentração de álcool 70. O álcool mata as bactérias e mata os vírus, no caso do coronavírus, porque o coronavírus ele tem um envelope lipoproteico, e como o álcool, gente, é o etanol, não sei se vocês lembram da aula lá de química orgânica, o etanol tem essa fórmula aqui, né? CH3COH. CH2OH. Ele tem uma parte carbônica, que é a polar, e tem uma cabecinha polar. Então, ele é uma molécula anfifílica, né? Ele tem uma região apolar e uma região polar ao mesmo tempo. Ele consegue dissolver substâncias polares e apolares. Então, ele consegue dissolver o envelope lipoproteico do coronavírus. Então, o álcool é usado por isso. E a concentração 70 é porque verificou-se que essa concentração de 70 era a concentração que conseguia fazer com que ele desidratasse melhor esses seres. Porque tanto o coronavírus quanto as bactérias, os vírus e as bactérias, eles têm água no seu interior. E o álcool, além de destruir a membrana das células, ele puxa a água, ele também mata por desidratação. E essa concentração de 70 é a que oferece a melhor pressão osmótica para que ele faça isso. Se você olhar na embalagem do álcool, você pode encontrar álcool assim, ó, 70 graus GL e 70 graus INPM. O que diabo é isso? 70 graus GL, 70 graus INPM. Gente, são formas diferentes de falar a mesma coisa. Os dois indicam concentração. Os dois indicam concentração. Só que esse 70 sempre vai ser 70%. Se é 70%, pessoal, vai ser 70 em 100. Em 100. Então, ó, vai ser 70 em 100. Tranquilidade? Tranquilidade. Aí é muito simples, gente. Se for 70... Coloca as unidades, Landinho, para eu entender melhor, por favor. Não entendi. Coloca as unidades, por favor, para eu entender melhor. Não, eu vou colocar. Eu vou explicar agora a diferença. Eu vou colocar as unidades. Ó, se for 70 graus GL, gente, é uma unidade de percentual em volume. Então, ó, se for GL, vai ser 70 ml para cada 100 ml. Então, aqui, gente, seria um título em volume. Quem traz título em volume é GL. Na maioria dos países, o álcool ele é representado em GL, que significa Gay-Lussac. Então, pessoal, vou escrever aqui em cima. Gay-Lussac é título em volume. Em volume. É ml de soluto para ml de solução. Só que no Brasil, nós não usamos somente o GL. Nós usamos também o INPM. E o que é o INPM, pessoal? Também é 70%. Também é 70 em 100. Só que INPM, pessoal, é em massa. Então, é 70 gramas de álcool para cada 100 gramas de solução. Então, é em massa. Em massa. Isso é o nosso famigerado INPM. Então, o INPM, pessoal, para que você não confunda nunca mais, é Instituto Nacional de Pesos e Medidas. INPM é em massa. É grama de soluto para grama de solução.
Belezinha? Belezinha. Vitória falou. Landim, é verdade que tem que colocar água no álcool 70 para ele não evaporar antes de matar o vírus? Ouvi uma pessoa falando isso e fiquei com dúvida. Não, isso é falso. Se você adicionar água, você vai estar fazendo a diluição. Se você adicionar água no álcool, ele vai sair da concentração de álcool 70. Uma coisa que também está bem atual. Por que a gente fala em álcool em gel? A gente fala álcool em gel, gente, porque o álcool é uma substância muito volátil. E o álcool líquido evapora fácil. Então, o álcool em gel, você adiciona um espessante, que é chamado de carbopol, é um carbopolímero, e esse espessante faz com que o álcool fique menos volátil. Aí ele fica na sua mão, age por mais tempo e consegue matar o vírus, beleza? Tranquilo? Então, o álcool em gel é melhor do que o álcool líquido, muito melhor. O álcool líquido também mata, só que você precisa colocar uma quantidade muito maior. E além disso, gente, o álcool, ele resseca. Ele puxa a água da nossa pele também. E o álcool em gel, ele também é adicionado de hidratantes, para evitar que você tenha dermatite por conta do uso excessivo de álcool. Eu já estou com a dermatitezinha na minha mão, porque no posto que eu estou, tem pouquíssimo álcool em gel, tem mais álcool líquido. A minha mão está toda descascando já. Eu passo álcool o dia todo, fico passando álcool o dia todo na mão. Tá bom? Meus lindos. Ei, Landim, Oi. por que o álcool 90 não é tão indicado? Isso aí foi empírico. Eles usaram várias concentrações. Ele é eficaz, o álcool 90. Ele é eficaz. Só qual é o problema do álcool 90? Ele é tão concentrado que ele causa mais dermatite. Então, para limpar a superfície, você pode usar o álcool 90, mas para higiene de mãos, é melhor usar o álcool 70. Mas em laboratório foi verificado que a melhor pressão osmótica é dada com o álcool 70. É ele que interage melhor com a membrana das células. Agora, o porquê que é ele que interage melhor com a membrana das células, eu não sei te dizer. Porque essa concentração foi feita empiricamente, eles foram testando, vamos tentar o álcool 30, 40, 50, foram tentando várias concentrações. Aqui eles viram que formava menos colônias de bactérias, era o álcool 70. Beleza? Inclusive, essa explicação que eu estou dando para vocês é a mesma que o professor de farmácia dá. Tá bom, obrigada. Por nada. A Ariel perguntou assim, Lanin, quando bebemos nós ficamos desidratados. É por conta do álcool? É mais ou menos assim a pergunta, Ariel? Na verdade, não. Não é por causa disso. Quando a gente ingere álcool, a ingestão de álcool inibe a secreção do ADH, que é o hormônio antidiurético. Ou seja, é um hormônio que impede, que diminui a diurese. Se você está impedindo quem diminui a diurese, você aumenta a diurese. Então, por isso, quando você ingere álcool, você tende a urinar mais, porque você inibe a secreção de ADH, tá certo? Não é porque ele é nosso desidratante, não. Na verdade, não. Tá bom? Beleza, pessoal. Show de bola. E a ressaca é o álcool que causa? Pior que não. Você fica bêbado, loucaço, por causa do etanol. Etanol. Mas lá no nosso fígado, um citocromo chamado citocromo P450, ele vai metabolizar o álcool, vai oxidar o álcool e transformar o metanol em etanol, em aldeído. Esse etanol é o que causa ressaca. Bagaceira, não? Bagaceira. Beleza. Landim. Oi. Se a pessoa beber um álcool que não seja específico de bebidas, a pessoa fica envenenada. Aí, para curar, a pessoa bebe o álcool de cachaça normal. Por que isso aí? Na verdade é o seguinte, se você ingerir metanol, o metanol ele vai ser metabolizado em metanol. E esse metanol ele causa, dentre outras coisas, cegueira. E em grandes quantidades pode causar, inclusive, a morte. Tanto o metanol quanto o etanol, eles são metabolizados pela mesma enzima, que é o citocromo P450. Então, quando o indivíduo ingere quando ele ingere metanol, que é o que causa cegueira, porque ele é um agente lesivo do nervo óptico, você faz a pessoa ingerir etanol. Por quê? A pessoa não bebe nem cachaça, não, ela bebe uma concentração específica de etanol. Por quê? Porque seu fígado vai ter duas coisas para metabolizar. Ao invés de ele metabolizar o metanol e transformar em metanol, ele vai metabolizar o etanol. Ao invés do cara ficar cego, ele fica bêbado. Tá certo? Então, o que você está fazendo aqui é deslocando a enzima. Ao invés da enzima estar metabolizando o metanol, você coloca ela para metabolizar o etanol. Tá bom? Isso é verdade mesmo. Não é mentira, não é putaria dos outros, não. Intoxicação por metanol, você trata com álcool. E quando fica bêbado cego, como é que você trata?
comendo panelada. Você fica 0. Vamos lá. Gente, e o que é passo por milhão? Passo por milhão, galera, olha que explicação complexa. Passo por milhão. É uma parte em 1 milhão. Dúvidas? Juro, gente. Passo por milhão é isso. Passo por milhão, gente, é quantas partes de soluto você tem em 1 milhão de partes de solução. Essa é a explicação para a parte por milhão. Não se preocupe que eu vou detalhar. Mas parte por milhão é a quantidade de partes que você tem em soluto em relação a 1 milhão de partes da solução. Fernando perguntou, só pode ser em gramas? Não, pode ser em volume também. Como assim, Landim? Vou lhe dar um exemplo. Passo por milhão, gente, é chamado de ppm. Quando você vai abastecer sua Hilux, você chega lá no posto e tem lá diesel S10, diesel S50 e diesel S500. Diesel S500. Tá bom? Quando você vai abastecer, você encontra esses 3 diesels para fazer a sua alegria lá na sua Hilux. O que significa esse S50, esse S100 e esse S500 lá do posto de gasolina? Galera, o diesel S10, ele tem 50 partes por milhão de enxofre. O diesel S50, 10 partes por milhão de enxofre. O diesel S50 tem 50 partes por milhão de enxofre. E o diesel S500, ele tem 500 partes por milhão de enxofre. O que isso significa? Pessoal, mais uma vez, gente, concentração é soluto sobre solução. Então, o diesel S10, eu não estou dizendo que ele tem 10 partes por milhão de enxofre. O que significa ter 10 partes por milhão de enxofre? Isso significa, pessoal, que você tem 10... Deixa eu colocar outra cor. Você tem 10 partes de soluto para cada 1 milhão de partes de solução. De solução. Beleza? E o que é parte, Lenny? Tu tá falando parte. Gente, parte é qualquer unidade. Pode ser grama, pode ser litro. A mais usada é em gramas. Então, quando eu digo a vocês que eu tenho 10 partes por milhão de enxofre, significa que eu tenho 10 gramas de enxofre para cada 10 a 6 litros de solução. Que no caso, a minha solução aqui é o diesel. De diesel. Beleza, gente? Vamos ver se vocês entenderam? E dizer que eu tenho 50 partes por milhão de enxofre. Se eu disser que é partes por milhão em massa, porque no caso do diesel é em massa, quanto é que seria? 50 gramas de enxofre a cada 1 milhão. Perfeito. 50 gramas de enxofre a cada 10 a sexta, né? De diesel. Perfeito. Da sexta de diesel. E o S500, gente, como é que seria? 500 gramas de enxofre para cada 10 a sexta de diesel. Vocês entenderam que é partes por milhão? Sim ou não? Sim. Entender. Resolver a questão é outra coisa. Eu quero que você entenda pelo que é. Depois que você entender o que é, aí nós vamos resolver a questão. Entenda primeiro o que é. Pronto. Aí agora, entendendo o que é, como é que eu resolvo a questão de partes por milhão? Para resolver a questão de partes por milhão, pessoal, você vai fazer o seguinte. Passo a passo para resolver questão de partes por milhão. Quem gosta de fazer resumo, anote isso aqui que você não erra uma questão nunca mais. Primeiro, coloque... Landim. Oi. E quando a gente não entende, como é que vai resolver a questão? Aí você primeiro tem que tirar a dúvida, né? Eu perguntei se vocês têm entendido. Eu não escutei tu perguntando, não, porque a internet tá só oscilando. Não, eu perguntei, você Perdão. entendeu?
Espera aí. Ó, partes por milhão é quantas partes eu vou ter em 1 milhão. Por exemplo, se eu disser a você que eu tenho uma solução de glicose, que é solução de glicose, que é 100 partes por milhão, o que que significa? Uma solução, né, soluta e solvente formando a solução, 100 partes por milhão, ó, o nome já está dizendo, Michele, é partes por milhão. É parte para cada 1 milhão de partes. Então, se eu disser que eu tenho 100 partes por milhão de glicose, significa que eu tenho 100. E partes por milhão geralmente vai usar massa, certo? Vamos botar, eu coloquei aqui que é massa, então vai ser gramas. Então, tu tem 100 gramas de glicose para cada 1 milhão de gramas da solução. Partes por milhão Aninho, é... eu entendi, Sai. Eu só não entendi essa última parte que tu tá aplicando aqui em cima. Qual? Essa aqui? Essa. Pronto. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui embaixo, ó. O diesel que tem lá no posto de gasolina, ele pode ser S10, S50 ou S500. O diesel S10 significa que ele tem 10 partes por milhão de enxofre. O S50 tem 50 partes por milhão. E o S500 tem 500 partes por milhão. Aí, o que significa dizer que eu tenho 10 partes por milhão de enxofre? Significa dizer que eu tenho 10 gramas de enxofre para cada 1 milhão de gramas de diesel. Certo? No caso do diesel S50, ele tem 50 partes por milhão de enxofre. O que significa isso? Ah, entendi. Eu tenho 50 gramas de enxofre para cada 1 milhão de gramas de diesel. E no caso do S500, que eu tenho 500 gramas de enxofre para cada 10 gramas de diesel, entendeu? Entendi. Show de bola. Sim, Aninho. Então vamos lá. Então, passo a passo, para mitar nas questões de partes por milhão. Você vai fazer assim, ó. Primeiro, coloque a concentração que ele deu em uma fração. Depois que você coloca na fração, coloque os itens na mesma unidade. Depois que você colocar os itens na mesma unidade, simplifique os itens, simplifique em cima e embaixo. E por último, deixe a notação científica elevada a 10, ou a notação científica com 10 elevado a menos 6. Eu vou explicar o porquê. 10 elevado a menos 6. Eu vou explicar o porquê. Gente, seguinte, ó. Considerar sobre ser assim, que eu tenho uma parte por milhão. Não é 1 em 1 milhão? Não é 1 em 1 milhão? Concorda comigo que se eu colocar numa fração vai ficar assim, ó. 1 sobre 10 a sexta? Né? Galera, se eu quiser jogar esse 10 a 6 lá para cima, como é que fica? 1 vezes 10 a menos 6. Ou seja, se alguém chegar para você e disser assim, eu estou com uma solução aqui, que a concentração dela é 1 vezes 10 a menos 6 gramas por grama de solução. É 1 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6, gente, é a mesma coisa de 1 sobre 10 a sexta. E 1 sobre 10 a sexta é a mesma coisa de 1 em 1 milhão. Ou seja, gente, parte do milhão é 10 a menos 6. Por isso que eu tenho que deixar a notação científica lá, do meu item, como 10 a menos 6. E nós vamos aplicar isso agora. Quem estiver copiando, termina de copiar. Quem vai resolver só mais uma questãozinha. E a gente encerra. E na próxima aula a gente trabalha bem mais questões sobre título e parte do milhão e explica o que está faltando. Beleza? Meus lindinhos, posso apagar? Pode ir. Pronto. Eu vou parar aqui o compartilhamento. E vou compartilhar aqui. Sim, volta aí, pode tirar um print, por favor. Vixe, o pior é que eu apaguei. Mas eu mando lá no grupo do WhatsApp, o passo a passo, tá bom? Porque eu apaguei, eu tenho que listar tudo de novo. Eu mando no grupo do WhatsApp, beleza? Ó, eu vou só espelhar aqui a imagem da questão, que não vamos resolver. É porque a questão começa num canto e termina em outro. Pronto, ó. Vou espelhar aqui a imagem. Última questão. Ficaram só os guerreiros. Isso aí. Ó,
Olha a questão 6, pessoal. Vamos ler juntos. O método convencional de medição de poluentes atmosféricos geralmente verifica a concentração de elementos no... Não, não é assim, não. Estou lendo errado. Espera aí. É a 8, gente, perdão. O quarto passo é colocar um coeficiente 10 a menos 6, viu? O quarto passo é colocar o coeficiente 10 elevado a menos 6. Pronto, achei. Essa aqui, ó. Pessoal, vamos ler essa questão 8 com muito carinho. Com muito carinho, que é uma questão que você vai... Cadê, meu Jesus? Aqui. Vamos ler essa questão 8 com muito carinho, que é uma questão que é muito parecida com as que você vai ver na sua prova. Vem cá. O monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico, presente no ar atmosférico poluído. Sua concentração é tomada como referência para indicar a quantidade do ar. Aí ele diz, ó, o ar tem uma concentração considerada inadequada quando está com 15 a 30 partes por milhão de CO, monóxido de carbono. De 15 a 30 partes por milhão. Péssima de 30 a 40, crítica acima de 40. É a questão, como é a questão da Daniela, ele explica o que é parte por milhão. Ó. ppm é parte por milhão. Ou seja, uma parte por milhão é 1 grama de CO em 10 a sexta de ar. Tá vendo que a questão é legal? Ela já explica. A tabela seguinte mostra os sintomas provocados em seres humanos por diferentes concentrações de monóxido de carbono no ar. Aí ele dá a concentração e os sintomas. Aí ele diz, ó, qual dos sintomas serão apresentados quando o indivíduo apresentar 0,1 gramas por quilo, 0,1 gramas por quilo, 0,1 gramas de quem? De CO. De CO. De CO. Por quilo de gente. A força. De gente. Que tá para dentro. Na verdade, é por quilo de ar. É quilo de ar, tá certo? Então, ó, primeiro passo, coloca em fração. Vai ficar 0,1 gramas de monóxido de carbono sobre 1 quilo de ar. Certo? Segundo passo. Transforme tudo para a mesma unidade. Vamos transformar em grama? Pode transformar para quilo se quiser, sem problema. Vai ficar 0,1 grama, certo? Sobre 1 quilo dá quantos gramas? 1000, né? 10 a terceira. Aí, quando está na mesma unidade, você corta. Ó. Cortei. Agora, vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Deixa eu ver, peraí que tem uma pergunta. Vamos resolver essa equaçãozinha aqui? Eu quero falar assim, Landim, entendi não. É porque assim, ó. A questão não está trazendo a concentração de monóxido de carbono no ar. Então, é 0,1 gramas de monóxido, que é o meu soluto. E quem é a solução? É o ar. Então, por quilos de ar. Tá certo? Tá aqui, ó. 0,1 gramas por quilo. Eu não fiz nada. Eu só peguei isso aqui e coloquei na fração. 0,1 gramas por quilo de ar. Aí agora eu transformei o segundo passo. Eu transformo tudo para a mesma unidade. Ficou 0,1 gramas em cima sobre 10 a terceira gramas embaixo. Maravilha. Terceiro passo. Vamos resolver a fração? Pessoal, como é que esse 10 a terceira sobe? Negativo. Menos 3. Perfeito, ele sobe negativo. Então, ó, resolvendo aqui na frente. Vai ficar 0,1 vezes 10 a menos 3. Por que fica menos 3? Porque esse 10 a terceira subiu. Aqui, ó. Gente, 0,1 é a mesma coisa de quanto? Tá aqui para baixo. 10 a menos 1, né? Vai ficar 10 a menos 1 vezes 10 a menos 6. Desculpa. Vezes 10 a menos 3. Resposta. Minha resposta é 1 vezes 10 a menos 4. Pronto. Isso aqui é partes por milhão? Não. Partes por milhão tem que estar elevado a quanto, gente? 10 a menos 6. Menos 6. Partes por milhão tem que ser 10 a menos 6. Isso aqui não é partes por milhão.
Agora, é só você transformar 10 a menos 4 em 10 a menos 6. Vou dar uma dica. Gente, quando eu tenho um número assim, tipo 10 à terceira, 1 vezes 10 à terceira, é a mesma coisa de quanto? 1000. O que significa esse 10 à terceira ali em cima? Significa, gente, que você omitiu 3 zeros. Ou seja, que tem 3 zeros aqui na frente desse 1. Por isso que é 1000. Se fosse 100, era 10 a 2. Se fosse 10.000, seria 10 a quinta. Agora, se fosse 10 a menos 3, aí não significa que você tinha sobrando 3 zeros, não. É porque estava faltando 3 casas da vírgula. 0,001. Então, de novo, quando o expoente é positivo, é porque está sobrando zeros. Quando o expoente é negativo, é porque está faltando zeros, está faltando casa decimal. Beleza? Pessoal, aqui no D1 vezes 10 a menos 4, significa que está sobrando ou está faltando zeros? Faltando. Faltando. E está faltando quantos zeros? 2. 2. Olha, eu entendi o que vocês responderam. Vocês entenderam a pergunta certa. A resposta vocês deram errado. Eu entendi o que vocês responderam. A pergunta não é essa. Ó. Aqui está 1 vezes 10 a menos 4. Significa que está faltando quantos zeros? 4 zeros está faltando. Mas você quer que fique faltando 6, né? Então, quantos zeros a mais você vai ter que pegar para que fique 10 a menos 6? 2. 2, perfeito. Então, não é 1? Então, você coloca mais 2 zeros, fica 100. Agora sim fica 10 a menos 6. Pessoal, isso aqui é matemática. Eu estou transformando 10 a menos 6, ou 10 a menos 4 em 10 a menos 6. Isso é uma conversão matemática, gente. Isso aqui é da aula de física, que é a primeira aula do ano de física. É da aula de matemática sobre notação científica. Tá bom? Então, eu peço que vocês dêem uma revisadazinha nisso. Mas o que eu fiz aqui? Foi transformar 1 vezes 10 a menos 4 em 10 a menos 6. E 1 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa de 100 vezes 10 a menos 6. Pessoal, e 100 vezes 10 a menos 6? É a mesma coisa de quê? 10 a menos 6, pessoal. É a mesma coisa de quê? Partes por milhão. Então, são 100 partes por milhão. Então, vou recapitular. Ó. Vou circulando aqui. Primeiro passo. Resolver com parte por milhão. A questão deu lá, né? A concentração. Ela deu aqui, ó. A concentração de CO no ar é de 0,1 gramas por quilo. Tá aqui. Primeiro passo, coloco uma fração. Coloquei, ó, 0,1 sobre 1. Primeiro passo foi. Segundo passo, colocar na mesma unidade. Eu peguei esse quilo aqui de baixo, ó, esse quilo aqui, e transformei para grama. Ó. Terceiro passo, eu resolvi a fração. Eu cortei aqui grama com grama e resolvi. Aí ficou... Esse 10 a terceira que estava embaixo subiu negativo, ficou 0,1 vezes 10 a menos 3. Que é a mesma coisa, né? 0,1 é a mesma coisa de 10 a menos 1, é a mesma coisa de 1 vezes 10 a menos 4. E o último passo, eu coloquei o expoente 10 a menos 6. Como é que eu fiz? Né? 1 vezes 10 a menos 4? 1 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa de 100 vezes 10 a menos 6. Ou seja, 100 partes por milhão. Então, o que a pessoa vai sentir, pessoal, com 100 partes por milhão? Tontura e fraqueza muscular. O gabarito dessa questão vai ser letra C. Beleza? Beleza. Pronto. Pessoal, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui hoje foi trabalhar bem questões de concentração comum e de concentração molar. Foi o que a gente viu no começo da aula. Aí agora eu expliquei título e partes por milhão. O que é que nós vamos fazer na aula da sexta-feira? Essa questão era 7, não era, gente? 8. A 8. Questão 8, Túlio. Peço encarecidamente. Na última aula do curso de natureza, só tinham 60 pessoas. Peço encarecidamente. Vão participar da aula do curso de natureza sexta, porque nós vamos resolver questão de soluções, tá bom? Aí nós vamos resolver questão de título, vamos resolver questão de parte milhão, vamos resolver questão de concentração comum, concentração molar. E na próxima terça a gente faz diluição, mistura de soluções e titulação. E na sexta a gente faz nossa aula extra para revisar. Tá bom? Então, galera, prazerzão imenso estar com vocês aqui mais uma vez. Oi, alguém quer falar? Deixa eu só entender. Nessa sexta é 5h30 a aula do teu curso. E na próxima é a aula 8h30, né?
Isso, a aula do curso intensivo é modelos atômicos. Você só vai se quiser assistir, certo? Ah. Às 5h30. Tá certo, obrigada. Aí, 8h30, tem a aula, não essa semana, na próxima sexta, na outra, em setembro, dia 4 de setembro, a gente faz a aula extra de soluções, tá bom? Beleza, valeu. Gente, cheiro bem grande no coração de vocês, sempre um prazerzão estar com vocês aqui. A gente se encontra na sexta-feira, compareçam à aula da aula do curso de Natureza, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado pela presença. Tchau, tchau. Valeu, Tiagão. Valeu.